Eu gostaria de perguntar ao excelentíssimo presidente da Comissão de Educação do Rio de Janeiro, em nome da categoria, se existe a probabilidade das 8 horas que nós fazemos fora da unidade, se existe alguma possibilidade de mais tarde essas 8 horas virem ser feitas dentro da unidade, sendo que é uma lei a qual nós não baseamos nela. Eu sou agente de educação infantil, entrei em 2011. Então, eu vim da 10ª CRIA. Eu conheço a realidade da 10ª e estou conhecendo a realidade da 7ª. As minhas perguntas são várias, né, devido aos colegas pedirem para que eu faça. Então, vai ser rápido. Realmente, elas estão perguntando, existe a possibilidade de ocorrer a inclusão no magistério? Existe a possibilidade de receber a insalubridade? Porque está insalubridade? Porque está ocorrendo um problema de piolho, de sarna, e nós queremos saber o seguinte. Nós queremos saber o seguinte, porque as crianças estão sendo encaminhadas sim para as clínicas da família, e só que lá eles mandam as crianças de volta. Entendeu? Aí fica como que nós profissionais podemos trabalhar desta forma, já que não só nós estamos em risco, como também as outras crianças. E os pais das outras crianças que cuidam, eles estão na razão deles de reclamar. E esses que nós vemos, sim, que muitos pais não têm tempo, trabalham, ou então não têm aquela responsabilidade de cuidar dos seus filhos no final de semana, se alastra dentro do nosso espaço. Então, nós temos esse direito, temos a insalubridade, mas as crianças têm o direito de ir, sim, porque creche não é espaço de criança doente, é espaço de criança saudável. E outra pergunta, com as aprovações de agente, através do concurso para PEI, como ficará o cargo de agente? Haverá um concurso? Caso aconteça a inclusão no magistério, todas as agentes têm que ter normal. E a prefeitura dará o curso? E as que não fizerem, como ficarão? E a respeito do curso que houve, né, da Unigran Rio, tem uma data para se receber a gratificação, e quem não alcançou a nota necessária, como fica? E a colega P2 pediu para perguntar o seguinte: elas ganham menos hora-aula que as PEIs 40 horas. Então elas querem saber quando será resolvido, já que a formação são a mesma. A formação é a mesma. E nós queremos saber o seguinte: o SODEX é muito pequeno, né? Nós queremos sim que haja um aumento, nós queremos que não se desconta quando se tem o respaldo do atestado médico, já que se você está doente, você precisa se alimentar, como que vai ser descontado? Então, isso aí não tem lógica. Então, nós queremos saber como ficará todas essas perguntas. Tá bom? Obrigada. Aqui eu trouxe, sou agente auxiliar, agente de educação infantil da creche Tia Malu, conhecendo hoje a senhora Sônia Marques e a senhora, esqueci agora o nome aqui, minha amiga é? Rosângela, tá? Agradecida pelo contato quando eu estive precisando de vocês lá na CREA. Enfim, mas a pergunta, né, que não quer calar, são várias. Estamos diante aqui, pelo que eu vejo, né, de muitos problemas na nossa educação infantil, mas tenho certeza que na maioria deles serão resolvidos. A minha primeira é a seguinte: considerando que o atendimento na creche é educação e desenvolvimento, que é um direito constitucional da criança e deve vir em primeiro lugar, qual seria a estratégia da coordenadoria e da comissão de educação para que as crianças sejam mediadas integralmente nas suas 10 horas, nas unidades,
pelo docente na educação infantil na modalidade creche. A outra questão, não na minha particularmente, tá? Estou trazendo aqui situações de outras colegas que colocaram, que nós vemos também ainda muita dificuldade da integração do auxiliar de educação infantil juntamente com a direção, né? Tipo, se não tem professor, o auxiliar de educação infantil é obrigado a ficar na sala sozinho, regendo uma turma com 25, 26 crianças, o que por lei não pode, né? E na realidade eu vivo isso. Graças a Deus eu tenho sempre alguém do meu lado, que a minha diretora coloca, mas eu vejo que já com duas já é impossível, imagina com uma dando conta de muitas crianças, até porque o nosso edital e a lei que nos rege diz que nós temos que ter um regente na turma. Então, a que ponto, né, se chega para que um agente de educação infantil não fique sozinho na sala e ainda assim algumas diretoras conseguem impor isso para certas auxiliares. A outra questão por que as reuniões também dos pais agora estão acontecendo aos sábados e nada nos é passado, né? A reunião com os pais e os agentes de educação infantil são deixados de lado. Não é passado para a gente o que vai acontecer naquelas unidades, né? O que o pai do fulano falou, né? Então, assim, nós queremos uma integralização junto com os pais e com a direção. Agora, o que não quer calar mesmo é em relação ao seu Messina, vereador. Essa pergunta vai realmente para você que anda até meio sumido da nossa comunidade e que já foi muito mais presente. Queria pedir com carinho que você aparecesse, em vez de postar só aqueles vídeos, e colocasse para a gente todas essas nossas dúvidas que nós temos em relação ao nosso PL, por favor, tá? Porque nós já vivemos muitas injustiças e a todo momento as pessoas vêm buscando, querendo saber realmente o que pode ser feito para melhorar. Porque até então nós conseguimos chegar onde nós conseguimos também, graças à nossa união e a você. Então não esqueça os nossos agentes, que tem você ainda no coração. Obrigada. Feitos ajustes. Esse é o primeiro em relação ao ensino fundamental. E o da educação infantil é pior ainda, porque a educação infantil tem um teto. Se você passa de 30 e poucos por cento de unidade, você já não pode dar mais para nenhuma, mesmo que ela mereça. Então, assim, não dá para a gente não rever. Esse é o primeiro trabalho que eu acredito que a comissão tem que se debruçar quando a gente terminar essa rodada, até porque a gente tem que voltar depois, na próxima rodada, trazendo respostas de ações que nasceram daqui. Essa é uma ação que nasce das reuniões, como que a premiação precisa ser revista. Márcia Reis perguntou se as 8 horas, se as 8 horas aprovadas em lei, para aí pode ser revogada. Não pode ser revogada a lei. A não ser que revogue uma lei, mas revogar a lei para tirar direito, eu nunca vi acontecer na história da humanidade. Então, assim, não é troca um prefeito, troca outro, não é um decreto que pode ser revogado, isso é uma lei. Em relação às 40 horas, daqui a pouco vai entrar a pergunta de 40 horas, eu chego lá que está mais esmiuçado e eu respondo nela. Ayla falou sobre a gente educador 2. Para mim, uma das categorias que está mais errada na parte da sua escolaridade é a gente educador 2. Então, uma categoria que foi criada, foi redimensionada, vamos dizer assim, em 2005, numa lei 3985, a mesma, inclusive do auxiliar de creche, e ela foi criada só com ensino médio, ensino fundamental. Só para vocês terem uma ideia, quase 100% dos 2.200, 2.300 inspetores / agentes educadores que a gente tem na rede, quase totalidade, mais de 2.000 tem ensino médio ou mais do que isso. Fundamental é o aluno, não é só fundamental porque ele é fundamental para nós, ele é o nível fundamental, ele é o nível fundamental, não é só botar um inspetor de alunos com nível médio, né? A gente sabe o quanto é importante, quantas vezes eu já vi professor chamar inspetor de aluno dentro da sala para ajudar a conter não, enfim, a organizar
a bagunça que é principalmente nos anos iniciais do segundo segmento. O ponto é, tem que ser alterada a escolaridade dessa categoria. Isso é o que a gente defende antes do concurso. O concurso é urgente, urgentíssimo. A gente já viu em todas as apresentações de CRE como está faltando. Era um banco antigo, era um banco muito antigo, era um banco de 4 anos. A secretária fez a chamada de 500 agentes em dezembro, janeiro. Desses 500, menos de 200 vieram tomar posse, porque 4 anos depois as pessoas já tinham, enfim, se reposicionado no mercado, já tinham encontrado outros caminhos, e a gente não conseguiu cobrir o buraco que existe hoje. O concurso é urgente, o que entra com a escolaridade nova. A gente tem essa defesa para fazer, essa pressão para fazer em cima dessa correção. Renata falou do planejamento de PEI. Planejamento de todas as categorias de professor, na verdade, então, tem que ser cobrada a implementação paulatina, mas o do PEI é pior ainda esse caso. Por quê? Porque a educação infantil está uma tragédia de falta de pessoal. Por que está com falta de pessoal também? De novo, por causa dessa herança dessa lei de 2005. É uma lei que veio criar o auxiliar de creche com nível fundamental só. Em 2012, quando esse concurso precisava ser refeito, o Ministério Público entrou com uma ação, entrou com um inquérito, e agora tem um outro de agosto, um mês atrás, porque a escolaridade errada não pode ser concursada. Aí cria PEI de 22 horas e meia, o agente auxiliar de creche tinha 40, passa, diminui ainda mais a quantidade de profissionais dentro da sala. Então hoje tem um déficit, se vocês olharem todas as apresentações que foram feitas, tem um déficit de educação infantil muito maior, até do que as licenças, até do que, enfim, readaptação. Tem falta grave de pessoal na educação infantil. E aí, duas coisas não são respeitadas. Primeiro, tempo de planejamento do PEI, que acaba tendo que ser reduzido em muitas unidades, nem existe, porque se ele sair, falta profissional mais ainda, porque já não tem. E para a gente, a educação infantil, que também daqui a pouco a gente chega lá, não pode ficar sozinho por causa da lei federal, são duas leis federais. Nem você pode ter fundamental regendo turma, nem você pode ter o professor sem reger. O cobertor é curto. Como é que se resolve isso? Não tem jeito de resolver isso, não tem mágica para resolver isso, que não seja botando a gente para dentro. Não tem mágica. Qual é a solução para isso? Não adianta tentar encontrar uma solução mirabolante, que não existe. A solução é mais gente. Acabou. Não tem outra escolha. Então, a Secretaria de Educação colocou o concurso de PEI na rua. A gente está brigando para tentar migrar os últimos PEIs que estão lá. Sobre a greve a gente vai chegar daqui a pouco. Sobre os últimos PEIs que estão lá. Concurso de PEI já está na rua. E o concurso de auxiliar de creche, a gente está discutindo com a Secretaria, até com base nesse novo inquérito do Ministério Público, alterar a lei do auxiliar de creche para médio normal para concursar os novos auxiliares ali também. Auxiliar de creche, não, agente de educação infantil. Força do ano. Com médio normal. Então, assim, não tem mágica. Como é que resolve? Porque eu estou ficando sozinha. Porque eu não estou tendo tempo de planejar. Verdade. Mas a gente só resolve isso com os concursos, botando gente para dentro. Bom, Valéria falou da inclusão Valéria falou sobre a inclusão do AE no magistério, se é possível. Olha só. Transposição de cargo, transformação de cargo, vamos começar por aí. Transformação de cargo é inconstitucional. Você não pode transformar um cargo no outro. Eu vou dar um exemplo de P2. Eu vou dar um exemplo para vocês de P2. P2 foi criado há décadas atrás com médio normal. O professor 2 era médio normal. Em 2009, depois da alteração da LDB, teve que ser feito para a licenciatura plena. Todos os P2 que vieram no concurso 2010 e 2011, eles já vieram com licenciatura plena. Não podiam mais vir com médio normal. Todos os P2 de 2011 para trás são de médio normal, são de concurso, não importa a escolaridade que tem, mestrado, doutorado, são de concurso médio normal. Esses P2, eles não puderam e não poderão jamais ser transformados em P2 de licenciatura plena. Eles podem sim receber enquadramento por hora-aula, de acordo com a sua escolaridade, exatamente igual ao do colega. O auxiliar de creche, que é o que manda a lei federal, ele tem que ser alterado para médio normal. E os próximos auxiliares de creche, eles têm que entrar na rede com médio normal. Esses auxiliares que existem hoje, que são todos os auxiliares que existem hoje, os agentes de educação infantil que existem hoje, tem que ser feito para eles o plano de enquadramento semelhante aos outros colegas agentes de educação infantil que vão entrar. Mas lembre-se que a transposição de cargos ela não pode acontecer em nenhuma carreira, como não aconteceu, por exemplo, com o P2. Tem um exemplo mais claro do que o próprio P2,
que continuará. Todo P2 aqui tem no seu contra-cheque, MM lá bonitinho, até o final da carreira, não importa se tem doutorado, mestrado, que eu vou falar até sobre isso. Não importa se tem isso, vai chegar, vai terminar com MM e os outros agora são MS. Bom, sobre insalubridade. Insalubridade, auxiliar, agente de educação infantil, tem também, todos que têm cuidado de educar na educação infantil, ele é indissociável, são indissociáveis. Você vai dar o banho, você vai cantar musiquinha, cantar história, tudo isso é educado, faz parte do processo educacional da criança. Então você faz para trocar uma fralda, você vai ter contato com materiais, assim, que vai pode trazer doenças, fato, isso é fato. Insalubridade deveria ser direito, mas não dá para a gente fazer, a gente está fazendo um trabalho técnico aqui, não é um trabalho político. A gente não pode chegar aqui e prometer, gente, vai sair insalubridade, tá? A gente vai conseguir, nós vamos lutar para sair insalubridade 40% a mais. Existe um caminhão de coisas antes para a gente brigar para todo mundo, um caminhão de coisas antes, e a gente está no meio de uma crise tão grave, que eu acho que, por mais que a gente tente brigar por isso, não tem como iludir vocês dizer que isso vai sair tão cedo. Não tem nem previsão de sair. É direito, está correto, só que a gente tem um caminhão de coisas, até mesmo para vocês, a gente de educação infantil, fez para brigar, como correção histórica, desde 2005, errado do cargo, da escolaridade, tem 1 milhão de coisas para a gente brigar na frente. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Se você dividir uma tarefa em pequenas partes, ela fica muito mais fácil para a gente realizar. Sobre a criança doente, a mesma coisa. Tem que ter uma legislação para permitir que essa criança possa ser avaliada no posto de saúde antes de voltar para casa. Você não é médico, você não pode obrigar o pai a buscar a criança ou levar a criança, rejeitar a criança na escola. Isso é um problema que a gente tem que trabalhar junto com a área de saúde. Sobre aí o novo concurso. Essa é a bola da vez. Se aí vai ter novo concurso. Essa para mim é a bola da vez. Primeiro, para corrigir esse erro histórico de mudar a escolaridade para mais normal. Segundo, para resolver o problema de falta de pessoal. Para mim, esse é o problema, é a bola da vez para resolver para ele. Sobre o Sodexo, o Sodexo é a mesma resposta sobre insalubridade. São R$12 de Sodexo para a prefeitura inteira. Você imagina 100 mil servidores a gente defender aumento do Sodexo. Eu acho que tem que ter, eu acho um absurdo estar tantos anos parado. Só que se a gente tiver que colocar o que eu coloco em prioridade, cada categoria tem a sua. Eu acho que isso tem que acontecer, a gente tem que brigar por isso. Mas prometer que isso vai acontecer em tempo breve, eu não tenho como fazer isso, não vou fazer isso. Não estou aqui para enganar vocês, eu estou aqui para a gente trabalhar junto, não dando prazo, porque quem dá prazo é executivo, mas dando transparência de onde a gente está no nosso trabalho. Andréia, sobre vereadora, a gente já falou, a diretora Mariana, falou de, olha, quando entrou os PEI saíram os PAs. Isso é muito sério, a gente tem feito uma sugestão à Secretaria de Educação, inclusive, que priorize os PEIs para serem PAs da creche, das creches e dos EDs, para serem, na verdade PA não, porque seria mais uma figura do coordenador pedagógico hoje, né, das creches. Só que hoje a gente está esbarrando de novo no mesmo problema de falta de pessoal. Então, volto a dizer, a solução para isso é concurso. A gente tem que cobrar esse concurso para ontem. Verônica, P2. Perdão, o Gabriel falou que eu não tenho postado mais na comunidade do Facebook. Perdão, de fato isso é verdade. Eu tenho ficado totalmente assoberbado, a gente tem tido muitas coisas para atender. A gente hoje tem praticamente todas as categorias de educação trazem demandas para a gente a cada minuto, e a gente está realmente com uma equipe que não está dando conta. A equipe é maravilhosa, mas não é gente suficiente. A gente está aumentando agora para conseguir me deixar até com mais tempo livre para a gente voltar a ter a mesma comunicação que a gente tinha dinâmica nas redes sociais. O problema é que você posta um negócio na rede social, aí um vem e responde, aí você vai e responde, aí você fica ali 2 horas preso, porque todo mundo entra para falar. Então, não tem como hoje eu ter tido esse trabalho dinâmico como a gente tinha antigamente, Gabriel, mas eu prometo para você que a gente vai voltar, não é para mais político, tá? Prometo que a gente vai voltar a ter isso em todos os grupos. Bom, eu preciso encerrar, já estourei totalmente meu tempo. Quero dizer para vocês o seguinte, tem muitas dessas demandas, como a gente falou, que a gente espera esse ano ainda. Todas as partes de demanda que a gente puder brigar, que sejam alterações de legislação, a gente vai brigar. Eu espero que a gente consiga, no início do ano, voltar, né, para trazer justamente as providências que foram tomadas. Algumas delas vocês já vão saber, já vão sentir este ano, como essa do estudo da direção, como essa da migração do pessoal que está faltando, como essa do novo concurso de AI, como a alteração de fatiar o projeto das merendeiras. Tudo isso a gente está com previsão para este ano ainda, é o que a gente quer tentar. Algumas coisas estão fora do nosso controle,
como, por exemplo, se a Câmara vai mandar gente da educação ou não, isso é o que a gente vai brigar. Essa é a nossa promessa, sai daqui com essa promessa. Nós prometemos a você que nós vamos brigar muito por isso. Bom, esgotou-se totalmente meu tempo. Eu agradeço a todos por terem vindo. Agradeço em especial ao pessoal que nos cedeu espaço aqui na igreja, por toda a compreensão. Foi graças a vocês que nos deram esse tempo a mais, que a gente pôde ouvir todo mundo aqui hoje. Muito obrigado a vocês e vamos em frente. Obrigado.